Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Kleber e eu falo em nome do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo. Hoje nós vamos dar a continuidade na leitura do Livro dos Espíritos. Eu vou ler a conclusão, parte 9, a parte 9 aqui da conclusão. Mas antes de iniciar a leitura, eu queria agradecer a todos que estão acompanhando os vídeos no canal todos os dias. E queria convidá-los para a gente fazer uma prece, para a gente poder iniciar a nossa leitura. Então vamos lá. Aqui. Quem preferir pode fechar seus olhos, fazer uma introspecção, acalmar em si. E vamos pensar em nosso Pai maior, em nosso Mestre Jesus. Jesus, Mestre querido e amigo das horas difíceis, estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez, solicitando a vossa bênção sobre nós, acalmando os nossos corações e os nossos pensamentos nestes dias de preocupações e provas na terra, onde o horizonte nos parece mais escuro. Sabemos que vós sois a luz, que traz a vida e a força. Então, neste momento, humildemente nos curvamos, a fim de recolher essas vibrações de amor que descem até nós, revigorando as nossas forças e nos fazendo sentir a harmonia e a paz em nosso ser, a fim de servirmos aos propósitos de Deus, auxiliando-nos mutuamente, amando-nos e perdoando-nos uns aos outros, e a cada dia mais fortalecidos, possamos demonstrar a nossa fé através do amor ao próximo. Aquisito exaustivamente, ensinado por vós, Jesus, em vossas atitudes com os companheiros no caminho, que o nosso pensar e sentir sejam sempre baseados em vossos exemplos, que a energia do amor crístico que ora recai sobre nós traga-nos a paz, a saúde e a união. Que assim seja. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Gostaria de pedir nesse momento discernimento para compreender cada palavra que será dita nesse estudo, meu Deus. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, lendo mais um dia esta obra que nos foi apresentado pela espiritualidade. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E que assim seja. Então vamos lá. É a parte 9 da conclusão. Os adversários do Espiritismo não deixaram de se armar contra ele com algumas divergências de opiniões sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que, no início de uma ciência, quando as observações são ainda incompletas e cada um a examina sob seu ponto de vista, sistemas contraditórios pudessem se produzir. Mas já 3/4 desses sistemas estão, hoje, tombados diante de um estudo mais aprofundado, a começar por aquele que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se tivesse sido impossível a Deus enviar aos homens os bons espíritos. Doutrina absurda, porque é desmentida pelos fatos, ímpia, porque é a negação do poder da bondade do Criador. Os espíritos sempre nos disseram para não nos inquietarmos com essas divergências, e que a unidade se faria. Ora, a unidade já está feita sobre a maioria dos pontos, e as divergências tendem, a cada dia, a apagar-se. A esta questão, até que a unidade se faça sobre o que o homem imparcial e desinteressado pode se basear para juizar. Eis a sua resposta. Abre aspas. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem mancha é o que tem maior valor. Portanto,
julgai os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. Não vos esqueçais de que, entre os espíritos, há os que não puderam ainda se despojar das ideias da vida terrestre. Sabei distingui-los pela sua linguagem, julgai-os pelo seu conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico em suas ideias. Se nada naqueles revela ignorância, orgulho ou malevolência, numa palavra, se suas palavras estão sempre marcadas com o selo da sabedoria, que revela a verdadeira superioridade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e ele está longe disso. Estais ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade e necessitais das lições da experiência para o exercício do vosso julgamento e fazer-vos avançar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais se misturou ao mal. É desse lado que os homens se reunirão pela força das coisas, porque eles julgarão que lá se encontra a verdade. Que importam, aliás, algumas dissidências que estão mais na forma que no fundo. Observai que os espíritos fundamentais são os mesmos por toda parte e devem vos unir num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progressão que se admita ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é o mesmo, fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Fecha aspas. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que diferem de opinião sobre quaisquer pontos da teoria, todos concordam sobre os pontos fundamentais. Portanto, há unidade, se não da parte daqueles, em muito pequeno número, que não admitem ainda a intervenção dos espíritos nas manifestações e que as atribuem ou a causas puramente físicas. O que é contrário a este axioma? Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ou reflexo de nosso pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Os outros pontos não são, senão secundários, e não atingem em nada as bases fundamentais. Pode, pois, haver escolas que procurem se esclarecer sobre as partes ainda controvertidas da ciência. Não deve haver seitas rivais uma das outras. Não haveria antagonismo, senão entre aqueles que querem o bem e aqueles que fariam ou desejariam o mal. Ora, não há um espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que pudesse querer o mal, nem desejar o mal do próximo, sem distinção de opinião. Se um deles está no erro, a luz, cedo ou tarde, se fará para ele, se a procura de boa fé, sem prevenção. À espera disso, todos têm um laço comum que os deve unir num mesmo pensamento. Todos têm um mesmo objetivo, pouco importa, pois, o caminho, contanto que esse caminho a ela conduza. Nenhuma deve se impor pelo constrangimento material ou imoral, e só esta estaria no erro, se lançasse anátema sobre a outra, porque agiria, evidentemente, sob a influência dos maus espíritos. A razão deve ser o supremo argumento, e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade do que a crítica envenenada pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor ao próximo, e jamais um pensamento malévolo, ao contrário, a caridade. Pode ter vindo de uma fonte pura. Ouçamos. Sobre esse assunto, e para terminar os conselhos do espírito de Santo Agostinho. Aí Santo Agostinho disse, abre parênteses, por muito tempo os homens têm se dilacerado mutuamente e anatematizado em nome de um Deus, de paz e de misericórdia, ofendendo-o com tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas haverá por muito tempo ainda escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber, pois sob a influência de quais espíritos estão as diversas seitas que entre si dividem o mundo.
Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os intrigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e de honras, nem a avidez dos bens da terra. Só aqueles que são os bons, humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos e são também os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que lhes indicou para chegarem até ele. Fecha aspas, Santo Agostinho. Então, essa foi a parte do estudo de hoje, a parte 9 da conclusão. Gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui até esse momento. De verdade, muito obrigado. E agora eu queria convidá-los para fazer uma prece rápida de encerramento, tá bom? E amanhã sai a última parte aqui do Livro dos Espíritos, tá bom? Israel vai estar fazendo a leitura para vocês. E já na outra semana, eu só vou confirmar a data com ele certinho, que nós vamos estar iniciando a leitura de um novo livro aqui no canal, tá bom? Muito obrigado e vamos para a nossa prece. Pode fechar os olhos. Respira fundo. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, toda a espiritualidade, os guias espirituais, os mentores espirituais, os anjos de guarda e os anjos de luz, muito obrigado. Só tenho a agradecê-los hoje e sempre. Obrigado do fundo do meu coração por tudo que fazem por mim e por nós. Obrigado por nos manter em pé, firme. Por mais que a vida seja tão difícil, com todas as adversidades, vocês estão aqui, nos auxiliando a todo momento. Agradeço do fundo do meu coração por tudo isso. Gostaria de agradecer pela paz, pela saúde, pelo trabalho, pela fé, pela razão, pela casa, pelo alimento, pela roupa. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado do fundo do meu coração, obrigado. Obrigado pela fé que me mantém seguindo os seus passos. Muito obrigado hoje e sempre, meu Deus. Obrigado. E que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por tudo, tá bom? Obrigado pela companhia de hoje. E que assim seja.